primeira página essa tragédia, o assunto já começa a ganhar aquele destaque reservado ao que vai para o beleléu, na memória de todos, com pequenas referências nas primeiras páginas do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Isso 48 horas depois do evento. Bom dia para Joana Trepton, para o Luiz Megali, bom dia para o Mauro Soares, na bancada do Café com o Jornal. Bom dia também para a Roberta Russo no Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Deixa eu mandar um bom dia também muito especial para o Alvimar Fernandes, nosso ouvinte em Fernando de Noronha. E também para todos os ouvintes da Band News FM na simpática Guaraciaba do Norte, que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, na região da Serra da Ibiapiaba, na divisa, quase divisa com o Piauí, que foi palco de um assalto cinematográfico esta madrugada. Bandidos sitiaram a pequena Guaraciaba do Norte, no Ceará, armas pesadas, explosivos, numa tentativa de assalto, não sei ainda se bem sucedida ou mal sucedida, contra o Banco do Brasil e o Bradesco naquela cidade. Os ouvintes nossos de lá mandaram notícias já durante a madrugada. Nosso abraço solidário aí para a população de Guaraciaba do Norte, em Ceará. Daqui a pouco o nosso noticiário vai trazer detalhes desse assalto. E mais uma vez, Alvimar Fernandes, em Fernando de Noronha, nosso ouvinte lá em Fernando de Noronha, paradisíaca Fernando de Noronha. Minha gente, falando ainda do Rio de Janeiro, só rapidamente aqui para lembrar, então, 2 dias depois, nos grandes jornais brasileiros, dos 3 grandes jornais, ou principais jornais, se me permitem chamar assim, o Globo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, apenas o Globo, repito, editado na cidade, mantém o assunto do incêndio como grande destaque em sua primeira página. Os demais tratam do assunto, mas em referências menores e indicando que a tragédia, a despeito de sua dimensão, caminha muito em breve para sumir do noticiário e, portanto, da discussão pública em torno do que ali aconteceu e do que aquilo representou. Antes de eu voltar a este assunto, pedir aqui ao pessoal do Café com o Jornal para me dar um segundo, só fazer uma rápida referência aqui a assuntos da campanha eleitoral. O Ibope e o Datafolha divulgaram notas ontem dizendo que não divulgarão pesquisas nos próximos dias, ou até que o Tribunal Superior Eleitoral responda a uma consulta feita pelos 2 institutos para saber se podem ou não podem incluir o nome de Lula nas sondagens que fazem. O Ibope divulgaria ontem uma pesquisa no Jornal Nacional, suspendeu essa divulgação. O Datafolha tinha uma pesquisa pronta para ser divulgada, não só não vai divulgá-la, como desistiu dos dados dessa pesquisa. A dinâmica da campanha impõe que a pesquisa seja divulgada logo em seguida à sua conclusão e ao seu registro no TSE, para não ficar defasada em relação ao cenário. Então você faz uma pesquisa hoje, pega um número, 2 dias depois, esse número pode estar alterado por qualquer fator de campanha, tá certo? Então, é muito importante que a pesquisa seja divulgada imediatamente após a sua conclusão e registro na Justiça Eleitoral. Então, o Datafolha e o Ibope agora estão também no grande limbo do qual depende também o eleitorado brasileiro, para saber o que a Justiça, que tem a ver com a eleição, e vale para o TSE como vale para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, na análise de recursos de candidatos e tal, como é o caso do Lula agora, que está recorrendo ao Supremo mais uma vez, através do PT, para saber o que será de sua candidatura e tal. É preciso que a Justiça decida essas questões com a celeridade que as circunstâncias impõem. Nós estamos a 30 dias da eleição. Há 30 dias da eleição, numa das maiores democracias do mundo em número de eleitores, os institutos de pesquisa não podem divulgar suas pesquisas porque não sabem quem pode botar na pesquisa e quem não pode. É um negócio impressionante. Por mais que a habilidade, o talento profissional ou a esperteza dos advogados dos partidos, especialmente agora tratando da questão do PT, por mais habilidosos que sejam os ilustres advogados de Lula e do PT, é preciso que eles não ditem o ritmo das coisas no Brasil. A Justiça tem que receber
e analisar os pedidos feitos por estes advogados e por advogados de quaisquer outros candidatos, mas precisa estender o seu expediente, ou trabalhar sábado e domingo, convocar excepcionalmente suas excelências e tal, que eles deem respostas rápidas, imediatas, instantâneas àquilo que lhes é submetido, porque é um negócio absolutamente inconcebível que a opinião pública seja privada de pesquisas, detalhe, que até podem ser favoráveis ao candidato queixoso, hein? Ainda tem esse detalhe maluco. Porque quando você está querendo que a justiça ande rápido para prejudicar ou para favorecer, eu não estou querendo nada. Eu não sei qual é o resultado da pesquisa. Mas não ter as pesquisas, cercear os institutos de pesquisa pela ausência de uma resposta à consulta que fizeram, é surreal, é simplesmente surreal. Esse ambiente da campanha está uma loucura, uma loucura. Quem acompanha eleições no Brasil há muitas décadas, e eu estou entre esses, infelizmente, porque isso indica que eu estou velho, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. A esculhambação total e absoluta com o judiciário não tendo condições ou não demonstrando capacidade de agir com o pé na realidade. A realidade é essa, a sociedade quer informações, a sociedade quer clareza sobre o pleito e a cada momento quem determina se essa sociedade vai ou não ter o direito de saber para onde poderá olhar e que reflexões fazer sobre o universo dos candidatos, quem determina isso não é a Justiça Eleitoral, que tem a palavra final, ou os tribunais que têm a palavra final, mas os advogados e suas práticas chicaneiras, suas espertezas e suas habilidades. É um negócio maluco, completamente maluco, fecha parênteses, porque o assunto para mim continua sendo a tragédia do Rio de Janeiro. Voltando a ela, ontem anunciou-se que a partir da semana que vem vai ser liberado o espaço do museu para se fazer ali o garimpo do que possa ter restado. Ainda não é possível permitir o acesso ali de especialistas, enfim, museólogos, arqueólogos, pesquisadores, porque ainda há riscos de desabamentos parciais de áreas internas do prédio. As paredes externas parece que estão íntegras, não estão ameaçadas na sua estabilidade, mas partes de telhado, parte de decoração de parede, enfim, forro, esse tipo de coisa pode estar caindo de vez em quando e tem que tomar cuidado para não ferir as pessoas. Mas, de qualquer maneira, como se disse ontem, o Jornal da Band mostrou bem isso, ali virou um sítio arqueológico, né, coberto por cinzas e escombros, mas virou um sítio arqueológico e o garimpo por essas relíquias, ou o que restou dessas relíquias, começa na semana que vem. É claro que cada dia perdido, devido à fragilidade do que possa ter restado, é um dia de perda, de mais perdas ainda, né? A perda do incêndio e a perda das cinzas, do que vem depois, da chuva, da água dos bombeiros, da ação do tempo. Mas, enfim, só a partir da semana que vem, esse garimpo nesse sítio arqueológico da tragédia poderá começar a ser feito. Algumas coisas, pequenas coisas, foram recuperadas. Há aí, como falamos ontem, um fragmento de crânio que se imagina com alguma esperança que possa ser da Luzia, primeiro fóssil humano, o mais antigo fóssil humano das Américas, encontrado até hoje, com quase 12 mil anos, mas não se sabe ainda o que poderá se recuperar ali. Claro que será sempre uma fração, a perda é irrecuperável, inestimável, sob todos os aspectos. E aí eu só queria acrescentar a esse assunto, porque acho importante mantê-lo na ordem do dia, uma reflexão aqui para dividir com vocês. Não é para convencer ninguém, é só para dividir, conversa de bate-papo. Vejam, nós tivemos um evento de altíssima gravidade, de um prejuízo assombroso para o Brasil, sob todos os aspectos, né, da pesquisa científica, da guarda da memória, da preservação de acervos, de relíquias únicas no mundo. Mas o dano que me parece tão significativo quanto esse é em relação à imagem do país. Um país capaz de tratar sua própria memória, sua própria cultura, sua própria história com esse desdém, com esse menosprezo, essa falta de afeto, de interesse, de envolvimento, é um país visto mundialmente de forma muito negativa. Vejam que a repercussão internacional chamou atenção
para o fato de que o museu estava largado, abandonado. Então, a cada dia que passa, não apenas em relação às mazelas que levaram ao incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, mas de incontáveis prédios públicos que guardam acervos, que guardam memória pelo país, está tudo largado, tudo jogado, tudo abandonado, com raríssimas exceções aqui e ali. Raríssimas exceções, mostrando que nós temos uma gestão deste patrimônio público entregues na mão de malucos, ou de irresponsáveis, ou de impotentes, como queiram chamar. Mas o que me chama a atenção especialmente é que, a despeito da gravidade do fato, não houve nenhuma consequência administrativa em nenhuma instância relacionada ao episódio. Ele não foi decorrente de um fenômeno natural. Estava lá o museu muito bem cuidado, conservado e protegido, e a natureza jogou sobre ele um meteorito. Não, o meteorito já fazia parte do acervo. Estava o museu lá quietinho e houve um terremoto. E este terremoto rachou o prédio e tragou o seu acervo de 20 milhões de itens numa cratera profunda, sei lá para que distância da superfície terrestre. Estava lá o museu sossegado e um raio bateu no museu, caiu sobre o museu, explodiu o museu. Estava lá o museu sossegado, o Brasil declarou guerra ao Paraguai, o Paraguai jogou uma bomba que queimou. Não, o museu estava lá esperando pegar fogo, porque há décadas vinha se denunciando que ele estava lá esperando pegar fogo. Como estão esperando pegar fogo, repito, dezenas, talvez centenas de outros prédios históricos, aqueles que ainda não ruíram, aqueles que ainda não pegaram fogo, aqueles que ainda não tiveram seu patrimônio pilhado por assaltantes, por roubo, por cupim ou coisa que o valha. E aí acontece um fato como esse, com esse simbolismo, esse impacto, esse prejuízo, essas consequências, e não houve sequer uma demissão ou um pedido de demissão de nenhuma das autoridades envolvidas em nenhuma das instâncias relativas à tragédia. A cúpula da UFRJ continua fazendo discursos gongóricos, o ministro da Cultura continua no cargo, o ministro da Educação continua no cargo. Ontem reuniram-se em Brasília para anunciar coisas que vão fazer, todas elas de uma obviedade tão grande que a pergunta é por que já não tinham sido feitas. O presidente do BNDES continua no cargo. No Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o tal do hidrante até agora, ninguém sabe quem é o responsável, ou ninguém assumiu a responsabilidade de um hidrante que não tinha água. O presidente da SEDAI continua no cargo, que é a empresa de águas do Rio. O diretor, o secretário, sei lá como é que chama, o comandante do Corpo de Bombeiros continua no cargo. Eu não estou dizendo que a culpa é do A, do B, eu estou dizendo o seguinte, não é de ninguém, pela reação coletiva, não é de ninguém. Porque ninguém, como fazem eventualmente autoridades japonesas, não quero nem que façam harakiri diante das câmeras, ou como o secretário de Fazenda da Pensilvânia, que deu um tiro na boca diante das câmeras de televisão quando foi colocado diante da corrupção da qual era acusado. Não estou nem dizendo que se enforquem, que façam nada, mas peçam, pelo menos, digo, olha, diante do fracasso da minha gestão, diante do hidrante sem água, diante da destruição do museu, eu estou pedindo demissão. Quando pouco, para dizer para a sociedade brasileira que não acho que não tive responsabilidade alguma, ou não me solidarizo com as consequências da tragédia sobre a população. Nada, zero. Continuam nos seus cargos, fazendo seus discursos, prometendo coisas que eventualmente não cumprirão, ou se cumprirão, produzirão efeitos tardios diante do que está lá sob os escombros. É impressionante como é que as figuras públicas do Brasil, como o Estado brasileiro e os seus ocupantes, não têm absolutamente nenhum sentimento, nenhuma autocrítica. Ninguém chegou até agora para dizer, eu errei, meu nome é fulano de tal, eu podia ter feito isso, não fiz. Vejam, ontem o BNDES, fizeram uma reunião com o presidente da República, não estou aqui acusando esse governo só não, hein? Seria uma leviandade acusar o atual governo como responsável exclusivo disso aí. Aliás, a cúpula da UFRJ é tomada
por quadros políticos de ampla, frontal oposição ao atual governo. Portanto, não tem esse papo de direita e esquerda nessa história, nem deste governo. Essa tragédia está sendo preparada desde que há 40 anos já tinha reportagens no próprio jornal O Globo denunciando que ia pegar fogo. Isso passa por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Itamar, por Sarney, por Collor. Passa por todos eles. Então, não estou nem aqui apontando o dedo por uma questão partidária. Agora, é surpreendente que os atuais detentores dos cargos, das funções relacionadas à tragédia, nenhum deles sequer tenha dito: estou indo embora com vergonha. Nem que seja uma vergonha temporária, da qual me recuperarei depois, com o consolo da família e dos amigos. Não, nem isso. Todos fazendo discursos gongóricos. Para voltar à linha de raciocínio, o BNDES ontem finalmente disse assim: olha, vou pegar uma parte do dinheiro que eu posso destinar à cultura através da Lei Rouanet, das leis de renúncia fiscal, e vou passar para os museus cuidarem dos seus sistemas de prevenção de incêndio. Ora, BNDES, ora Ministério da Cultura, ora Ministério da Educação, ora Banco do Brasil, ora Caixa Econômica, ora todo mundo. A Lei Rouanet está aí, junto com a lei de incentivo à produção audiovisual, botando 3 bilhões de reais por ano em projetos que não tem, muitos deles sem nenhum sentido relacionado à preservação e, quiçá, sequer em relação à cultura. Espetáculos da Broadway, musicais, show de rock, filme, comédias de grande resultado de bilheteria, ou seja, que não precisariam de dinheiro público para isso, ou ainda que precisassem, que se estabelecesse uma regra qualquer. Para cada R$2 colocado numa abobrinha qualquer, R$2 terão que ser colocados nessa prioridade aqui. E os bancões, com seus institutos culturais, comprando acervos para expor nas gabinetes de seus dirigentes ou para fazer exposições autopromocionais? Não estou negando o mérito cultural da iniciativa, mas banco precisa de renúncia fiscal para fazer investimento em cultura com a própria marca deles associada? Quem paga somos nós e eles que se favorecem institucionalmente do negócio, inclusive com a compra de acervos valiosíssimos. Tá bom, eles estão participando da cultura, mas peraí, precisava de dinheiro público que falta para os museus? Então, olha, eu confesso a vocês o seguinte: é impressionante que nenhum burocrata, nem da UERJ, nem do Ministério da Cultura, nem do BNDES, nem do Ministério da Educação, e nem mesmo indo para o estágio mais simples da coisa, lá no hidrante, ninguém até agora pagou 1 milímetro de responsabilidade disso aqui, nem que fosse por uma questão de autocrítica. Só uma autocrítica. Diante do que aconteceu, eu não tenho condições de continuar nesse cargo. Agradeço a confiança em mim depositada e até logo. Nem isso, minha gente, nem isso. Vamos lá.